A paz do Senhor, povo de Deus. Você está no canal Provocando Milagres na Adoração. Estamos no momento libertação e neste momento libertação eu quero abranger com você o tema possessão. Você pode estar com pessoas possessas do seu lado sem que você perceba. E eu quero citar mais sinais, mas eu quero citar a respeito de 3 sinais de possessão. 3 sinais de pessoas possessas próximo a você. Preste atenção nesse vídeo. Se você gostar, já vai deixando o like, se inscreve no canal, porque nós não fazemos apenas vídeo nesse canal, nós fazemos live, oramos por pessoas, levamos pedido de oração no monte, nos ajuda a alcançar vidas, pregando o evangelho, intercedendo por pessoas e orientando a respeito das coisas espirituais. No dia de ontem, uma ovelha chegou para mim, está afastada, e ela falou assim: pastor, eu estou com algum demônio? Será que tem algum espírito maligno sobre mim? E foi nesse comentário dessa pessoa que eu me despertei a estar fazendo esse vídeo. Então vai ser um vídeo breve, assiste o vídeo até o final. Uma orientação breve, mas eu tenho certeza que vai servir para a sua vida. Se você não tem, você pode passar a ter pessoas com essas características próximo a você, talvez na família, talvez entre amizade no trabalho, e aí você vai saber como você vai identificar espíritos malignos, amém? Então vamos começar com o primeiro sinal de possessão maligna de pessoas próximas a você. O primeiro sinal é destemperamento. Quando eu falo de destemperamento, eu estou falando de pessoas que muitas das vezes estão próximo de você e do nada ela está conversando com você, ela começa a chorar. Do nada as lágrimas descem, talvez você fala: poxa, fulano tem uma facilidade de chorar, e às vezes vem numa depressão, vem numa opressão. Tudo isso são forças que o espírito imundo, espírito maligno traz nessa pessoa quando ela está possessa. E de repente você está conversando com a pessoa, ela começa a chorar do nada. Você está conversando com a pessoa, do nada ela tem um sentimento de rancor, um sentimento de mágoa, de raiva. Esses sentimentos que muitas das vezes nós temos, mas sabemos controlar. Mas essas pessoas vítimas de obra maligna, elas refletem na hora, elas saem, elas gritam do nada, elas choram do nada, emoção descontrolada, não tem o controle da sua emoção. E esse é um dos primeiros sinais de possessão maligna. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 38, a respeito do endemoniado de Gadareno. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele vivia em cemitérios, mas ele não só vivia em cemitérios, ele era um homem que agredia também as pessoas que passavam ali pela frente, e de alguma maneira ele voava em cima das pessoas como um animal. Então a personalidade descontrolada, e quando eu estou falando de personalidade descontrolada, eu estou falando de emoções como chora do nada, grita do nada, se entristece do nada, se aborrece do nada, pessoas que se isolam também, que também tem a ver com personalidade, se tranca no seu quarto, não quer falar com ninguém, não quer ver com ninguém, está conversando com você, daqui a pouco do nada ela dá um grito com você. Personalidade descontrolada é o primeiro sinal de pessoas possessas próxima a você, e talvez você vai pensar: não, é normal, é um problema psicológico, ou essa pessoa está um pouquinho abalada, e muitas das vezes é questão espiritual, onde você tem que orar por esta vida, ou pedir intercessão por essa vida. Esse é o primeiro sinal. E nós vemos no endemoniado de Gadareno que a polícia local, a lei local tentava prender ele, vários homens, e não conseguia prendê-lo. Por que alguém ia prender um homem simplesmente pelo fato dele estar endemoniado? Nós vamos observar, à luz da lógica, que ele não apenas vivia em cemitério, mas ele atacava as pessoas, porque havia legião de demônio naquele homem. Então, se você observar pessoas que não conseguem controlar suas emoções, isso significa possessão satânica. Pode ser um filho, um irmão, um pai, uma mãe. Você precisa cuidar de coisas espirituais, do jeito espiritual. O segundo exemplo de manifestação satânica nós encontramos com um capítulo a mais apenas. No capítulo 9 de Lucas, você vai observar lá no finalzinho que havia um homem que chegou até Jesus e falou: Senhor, me ajuda porque meu filho está endemoniado, meu filho está se jogando, meu filho está se machucando, se tacando no chão. Até os seus discípulos vieram orar
por ele, mas não conseguiram orar por ele. Jesus até falou, bando de incrédulo, não sabe que eu não vou ficar sempre convosco? Por que Jesus estava falando isso, pastor Adelmo? Eu vou dizer para vocês, Jesus estava dizendo isso porque ele estava querendo que nós já viéssemos ter estrutura para lidar com a situação, porque ia chegar o tempo de crucificação e ressurreição de Jesus. Ele já estava ali falando, vocês precisam se preparar, porque os discípulos tentaram e não conseguiram, e já foram até Jesus. Então o objetivo desse vídeo também é para que você tenha conhecimento e não pense que tudo que acontece é natural, tudo que acontece é medicinal, é uma situação onde se resolve levando no psicólogo, levando no médico. Nem sempre resolve. Por que, pastor, nem sempre resolve? Eu vou citar um exemplo, um testemunho. Eu fui no lar de uma pessoa que depois ela veio se tornar nossa ovelha. E ela estava com um inchaço, com muitas dores na perna, foi no hospital, fez exame de sangue, foi fazendo todos os exames, e os médicos procurando para saber qual era a enfermidade dela e não achava. E ela estava numa dificuldade para andar, umas dores terríveis, até que falaram, pastor, tem como o senhor ir lá orar por essa pessoa? E nós fomos, era até na mesma rua que nós moramos, e nós fomos lá orar. Nisso que nós fomos orar, Deus tinha me revelado que ela tinha comido um algo que foi oferecido para demônios. Ofereceram e depois deram para ela, para que fizessem de fato mal para ela. E ela falou, de fato, pastor, eu comi um bolo que uma vizinha me ofereceu. Eu falei, tá aí, você tem que ter mais vigilância, nem tudo que os outros dão você tem que levar para sua casa, e nem tudo que te dão você tem que comer. Você tem que vigiar. Você tem que vigiar, você não sabe do coração da pessoa. E ali, os demônios, eles não habitam em objeto, eles se atraem pelos objetos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E para dentro da pessoa também. E no momento que eu falei com essa irmã, nós fomos orar por ela e manifestou um demônio. E nós expulsamos aquele demônio, aquele espírito maligno. E depois, no outro dia, nós já soubemos a notícia de que a irmã já estava andando, que as dores tinham sumido, né? E ela depois veio se tornar membro do nosso ministério. Então, irmãos, enfermidades, nem todas são enfermidade para ser tratada com o médico. Tem enfermidades que o adversário coloca sobre vidas. Você faz exames e nada de achar o diagnóstico, nada de achar um parecer sobre a enfermidade. Muitas das vezes pode ser espírito maligno, muitas das vezes pode ser o adversário, alguém que fez alguma coisa e te deu para você ou para quem. Então cuidado com o que o seu filho come, com o que a pessoa com quem você gosta ela vai receber dos outros. Vigia, porque o coração do homem é só Deus quem conhece. Às vezes você pensa uma coisa e você não sabe. Essa mulher, a vizinha dela que ofereceu com todo carinho um pedaço de bolo para ela, nesse bolo foi oferecido por um espírito maligno e ele se manifestou dentro dessa mulher. Então cuidado, nem toda enfermidade é para ser tratada com o médico. O médico vai fazer exame. Se o médico não teve um parecer, procure o médico dos médicos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu falei duas aqui, né? Primeiro eu falei sobre personalidade, distúrbio de personalidade, e a segunda eu estou falando agora sobre enfermidade, tá? Inclusive a enfermidade daquele menino era um ataque epilético, mas nem todos você tem que citar como clínica, né? Nem todos você tem que citar como seja uma enfermidade onde o médico vai conseguir resolver. E agora eu vou falar sobre o terceiro e o último exemplo de manifestação satânica maligna, manifestação do adversário que muitas das vezes pode estar do seu lado, em pessoas próximas a você, e você pode não ter percebido. Pastor, qual é o terceiro sinal de manifestação próximo a mim? Muitas das vezes, irmãos, o adversário, ele trabalha mentalmente, tá? Muitas das vezes ele entra na mente da pessoa, muitas das vezes ele nem entra no corpo, mas entra na mente, fica preso na mente da pessoa, e a pessoa toma decisões e atitudes que depois você chega para a pessoa e fala, por que você fez isso? E a pessoa vai falar, ué, mas eu fiz o quê? Eu não lembro de nada, porque ele está na mente, que é a fonte de tudo. Muitas das vezes ele não manifesta no corpo, mas fica na mente e faz a pessoa tomar atitudes que depois a pessoa não lembra da atitude que ela tomou. Ela não lembra do que ela fez. Então é necessário você observar também isso. Pessoas que
toma uma atitude e de repente você fala, poxa, fulana foi cínica, ou fulano foi cínico, disse que não lembra do que fez. Como é que não lembra se foi ele ou ela que fez? E verdadeiramente ele ou ela não lembra mesmo. Pode ser algo espiritual onde você precisa orar por ela ou levar numa igreja próxima. Então o terceiro sinal, tá? É atitude. Pessoas que tomam atitude e depois não lembram da atitude. As pessoas costumam até dizer, como é que você não vai lembrar do que você fez? Mas o adversário, ele toma o sentido total da pessoa. Você pode observar em algumas denominação que quando ele incorpora, a pessoa não lembra do que faz. Quantas pessoas em vídeos de bruxaria que você vê que eles pisam em prego pontudo ou em brasas acesas e vão e não sente nada, porque a consciência foi tomada. A consciência foi tomada. Então é necessário você observar também isso em pessoas próximas a você. Pessoas que tomam atitudes e depois nem lembram do que fez. São pessoas vítimas de obra maligna. São pessoas vítimas de espírito maligno. Então esses três sinais você precisa observar em pessoas próximas a você, tá? Pessoas que têm descontrole emocional, esse foi o primeiro. Enfermidades incuráveis, foi no médico, fez exame, nada de curar e nada de fechar essa ferida. Muitas das vezes é um espírito maligno, alguma coisa que essa pessoa comeu, alguém deu para destruir essa vida. E a terceira é a memória. Quando o adversário, primeiro ele vai colocando pensamentos errôneos, e ele vai entrando na mente, depois ele toma por completo aquela mente, e a pessoa toma algum tipo de atitude que depois não lembra que fez. Então é necessário você observar essas três atitudes. Se alguém próximo a você estiver com uma dessas três atitudes, pode ter certeza, essa pessoa está sendo manipulada por demônios, ou por demônio, seja um ou legião. Você precisa estar orando por essa pessoa e preferencialmente orando próxima a ela, ou levando um líder, uma líder, ou os levando a uma igreja. Pastor, eu oro, mas eu oro à distância. Até Deus trabalha, mas se está manifestando naquela pessoa, você tem que levar aquela pessoa para ela receber a oração. Tá? Você tem que levar essa pessoa para ela receber esta oração. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Obrigado por assistir até o final desse vídeo. Não deixe de deixar o like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Eu vou tornar a dizer no resumo desse vídeo. Eu sou o pastor Adelmo. Você está no canal Provocando Milagres na Adoração. Momentos de libertação. Deus abençoe em o nome de Jesus, rica e abundantemente.